e finalizações das Berachot do Shema. Se a pessoa se encontra em um minyan que chegará ao Shema Israel somente após a 4ª, e ela já recitou o Shema antes do minyan para não perder a mitzvah. Porém, se fizer a Berachot do Shema após a 4ª, não poderá recitá-la com o nome de Deus. Como foi explicado acima, o que é melhor? Rezar com o minyan e recitar essa Berachot sem os nomes de Deus ou rezar sozinha, recitando as Berachot completa. É preferível rezar sozinha e recitar as Berachot, completar sem precisar saltar os nomes de Deus. Qual é o horário de cumprir a mitzvah do Kiryat Shema à noite da reza? De preferência, deve cumprir a mitzvah do Shema e da reza a partir da saída das estrelas e ti da estrela, ti seti ha koshavim, até shati soti ha laila, meio da noite. Porém, a posteriori o horário segue até ao final da noite, em caso de extrema necessidade. Pode-se rezar Arviti a partir do horário de Palagi Hamisha, confira no gráfico acima, e depois da saída das estrelas, recita novamente o Shema. Contudo, essa permissão rege somente se a pessoa rezou Misha antes de Pilagi HaMisha. Notem países que no verão a saída das estrelas é muito tarde. Pode-se fazer a minyan de Arviti após Pilagi HaMisha. E depois cada um deve se preocupar em recitar o Shema após a saída das estrelas. Certa pessoa estava no minyan e determinou de ler o Kiryat Shema antes do Shazam, onde ela deve parar a leitura para esperar o Shazam. Ela deve esperar o Shazam após pronunciar a palavra emeti, palavra posterior à leitura do Shema, Ani Adonai e Elohei Shem emeti, para não separar entre Ani Adonai, Elohei Shem e emeti. E após dizer emeti, espera o Shazam dizer Adonai Elohei Shem emeti para seguir. Certa pessoa citou as 2 primeiras sentenças do Shema e se deu conta que não colocou atenção no que disse. O que ela deve fazer? Ela deve recitá-la novamente, porém, nesse caso, ela deve recitar ambas em voz baixa. Contudo, se ela teve intenção ao pronunciar as palavras do primeiro versículo, Shema Israel, e da frase seguinte, Baruch Shem Kevodi, Leolam Vaed, entendeu o significado dessas palavras, mesmo que não colocou muita atenção na continuação do texto do Shema Israel, então cumpriu com a obrigação e não necessita
regressar. Nota em toda mitzvah que a pessoa cumpre, deve ter a intenção de estar cumprindo um preceito de Hashem. Em certa mitzvot deve-se colocar uma intenção extra, como no caso da mitzvah de ler o Shema, que além da intenção de estar cumprindo um preceito de Hashem, e é requerido a intenção no entendimento das palavras, pronunciadas pelo menos nas duas primeiras frases do Shema. Nota significado das palavras do Shema. E Baruch Shem Kevodi. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema escuta o que inclui escuta, entender, receber sobre si. Israel, povo de Israel. Adonai, o Eterno, ou seja, acima do tempo. Foi, é e será, e que tudo está em seu domínio. Eloheinu é o nosso Deus, Todo-Poderoso, que rege todas as forças da existência. Adonai, o Eterno, ou seja, acima do tempo, foi, é e será, e que toda está em seu domínio. Echad é único, ele reina nos 7 céus e sobre a terra, nos 4 cantos do mundo. Baruch Shem Kevodi, Malchutó, Leolam Baed. Baruch Shem, abençoado é e será o seu nome. Kevodi Malchutó, e o seu glorioso reinado, domínio. Leolam Baed, para toda a eternidade. Amidah Ismone Esre. Como se chamam as 3 rezas do dia? A reza da manhã se chama Shacharit, da tarde Mincha e da noite Arbiti, ou Ma'arivi. A partir de que horário é devido rezar Shacharit? A partir do Netis Ha-Shama, nascer do sol. Certa pessoa tinha que sair de casa às 5h30 da manhã para viajar. Nesse dia, o nascer do sol era somente às 6. Porém, se ela rezasse às 6, perderia o avião. Então ela resolveu rezar às 5. Ela agiu corretamente? A priori, não se deve rezar antes do nascer do sol. Porém, em caso de extrema necessidade, pode-se antecipar a reza a partir da alvorada. Aloti ha-shachar. Qual é o horário máximo que uma pessoa pode rezar Shacharit? É possível rezar Shacharit até a Shati Soti, Rayon, metade do dia, porém somente até o início da 4ª hora do dia, chamado horário da reza. Apesar de poder rezar Shacharit até Shati Soti, de toda forma, se rezou após a 4ª hora. É considerado que rezou fora do horário. Ideal também é importante apontar que, a partir da 4ª hora do dia, já não se pode pronunciar o início e o final das Berachot. Com o nome de Deus, como foi explicado
acima, por exemplo, ao invés de dizer Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, se diz Baruch atah melech haolam, saltando os nomes de Deus nas aberturas e finalizações das Berachot, do Shema. A reza da Amidah Ismone Esre se faz em silêncio ou é necessário pronunciar as palavras mais alto. A reza da Amidah deve ser lida com os lábios o suficiente para que as palavras possam ser escutadas pela própria pessoa que reza, porém não ao ponto de seja escutada pela pessoa que está ao seu lado, para não atrapalhar a sua concentração na reza. Certa pessoa, após haver rezado a Amidah, aproveitou o tempo em que o Shazam repetia a reza em voz alta. Shazarati ha-Shatis, para tratar de um tema com o seu amigo que estava no minyan. Ele agiu corretamente? Não se pode falar, conversar e nem mesmo estudar a Torá enquanto o Shazam proferir o Shazarati ha-Shatis. Nota: não se pode falar sobre o tema fúteis ou do dia a dia dentro da sinagoga. Isto é inclusive fora dos horários de rezar. Nossos sábios ensinam que o pai que deixa os seus filhos falarem futilidade na sinagoga recebe uma pena grave. Taná de Bei Eliyahu. Certa pessoa estava de viagem e esqueceu de rezar Misha e Arbiti quando acordou de manhã. Se lembrou que saltou essas duas rezas, então ele se lembrou que é possível completar a reza perdidas e rezou primeiramente 2 vezes de Amidah para completar a Misha e o Arbiti, e depois rezou Shacharit. Ele agiu corretamente? Não quando uma pessoa não reza Shacharit, Misha ou Arbiti por motivo de força maiores ou simplesmente por esquecimento. E realmente deve completar a reza perdida. Taslumin, porém, primeiramente, ela deve rezar a reza rangente no momento e depois rezar a Amidah, referente à reza que perdeu. Por exemplo, se quando chegou a hora do Arbiti, se lembrou que não rezou Misha por esquecimento, então deve primeiro rezar Arbiti de manhã, Arbiti, e depois rezar novamente a Amidah, com a intenção de completar o Misha que perdeu. Outro erro da pessoa, então, em questão, foi o fato dela ter rezado Taslumin para completar 2 rezas perdidas. Isto não é correto, pois somente é possível completar uma reza, isto é, a reza anterior. Por exemplo, uma pessoa que perdeu Shacharit é somente de noite se lembrou que não rezou Shacharit, já não tem como completar no Arbiti, somente no Misha.
Certa pessoa perdeu a reza de Shacharit e rezou 2 vezes Amidá em Misha. Porém, ela não pensou qual das 2 rezas foi para a Misha e qual foi para completar a Shacharit. Será que ela cumpriu com a obrigação ou é necessário ter a intenção específica de que rezar ela está recitando em cada uma das rezas? Ela cumpriu com a obrigação de fato. A priori, ela deveria ter a intenção de que a primeira Amidá foi para cumprir a obrigação da reza de Amidá e a segunda para completar Shacharit. Porém, a posterior cumpriu com a obrigação também, quando não teve intenção de qual rezar seria para Misha e qual para completar a Shacharit. Porém, caso ela teve a intenção contrária, isto é, de primeiro rezar para completar a reza de Shacharit e depois para Misha, então não cumpriu com a obrigação de completar a reza de Shacharit e deve rezar novamente, pois o Taslumim deve ser feito somente após a reza do momento de toda forma antes dela rezar novamente para completar o Shacharit. Ela deve pensar o seguinte: caso eu já não precise rezar Taslumim, Amidá para completar o Shacharit, que essa reza que eu farei agora seja uma reza voluntária, Nedavar. Se a pessoa perder a reza de Musafi em Shabat ou em outro dia festivo após rezar Misha, ela rezou outra vez para completar a reza de Musafi. Ela agiu corretamente? Não, pois a reza de Musafi não tem Taslumim complemento. Nota: quando a pessoa tiver que rezar Taslumim em Shacharit para completar a reza que perdeu em Arbiti, deve fazer após o recitar o Asrei, que se diz depois da Amidá, quando a pessoa tiver que rezar Taslumim em Misha para completar a reza que perdeu em Shacharit, deve recitar novamente o Asrei antes de iniciar a reza de Taslumim para certas opiniões. Também após a reza de Arbiti, se a pessoa tiver que rezar Taslumim para Misha, deve antes recitar o Asrei, segundo o costume dos Sefaradim. Não se recita Asrei antes do Taslumim, tanto no Misha como no Arbiti. Certa pessoa estava cansada e disse: em vez de rezar agora Misha, rezarei 2 vezes Arbiti. Ela agiu corretamente? Ela poderá rezar Taslumim para completar a reza de Misha. Ela não agiu corretamente, tampouco poderá completar a reza de Misha, pois Taslumim somente é para aqueles que perderam a reza por força maiores, ou que se esqueceram de rezar, porém não para aqueles que deixaram de rezar propositalmente. Aquele que não pode rezar Misha na sexta-feira, como rezar o Taslumim após o Arbiti de Shabat, como o texto de Misha
da sexta-feira que perdeu como o texto do Arbit de Shabat. O texto da reza de Taslumim é igual ao texto da reza do momento, por exemplo. Se a pessoa esquece de rezar Mincha na sexta-feira, então o texto do Taslumim que ela deve rezar à noite após o Arbit de Shabat deve ser igual ao texto da reza do Arbit que ela rezou. Nota-se a pessoa reza Taslumim no Motzei Shabat para completar a reza de Mincha que perdeu em Shabat. Não deve recitar no Taslumim o texto da reza referente ao Havidalah Atah Shonantanu, pois já recitou no Arbit, e não é necessário recitar Havidalah 2 vezes na reza. Qual a diferença entre a reza da Amidah e Shmoneh Esrei, que se faz no inverno e no verão? 2 Berachot da Amidah, a segunda e a nona, se relacionam com as estações do ano. Em Israel, a estação do sol, verão, e a estação da chuva, inverno. Na estação do sol, não se lembra e não se pede por chuva. E na estação da chuva, deve-se lembrar e pedir por ela. Na segunda Berachá da Amidah Atah Gibor, no verão, lembramos do orvalho, Morid Hatal, e no inverno lembramos da chuva, Mashivi Harukash, o Morid Hageshen. Na nona Berachá, chamada de Birkat Hashanim, Baresh Aleinu, no verão pedimos por Berachá, Vetem Berachá, e no inverno pedimos pelo orvalho e pela chuva, para que venha com a Berachá. Tem tal o matar. Livirachá, já os Sefaradim recita um texto diferente em cada estação. No verão recitam Bareshenu, e no inverno Beresh Alenu, onde se pede pela chuva. A partir de quando se começa a reza pela chuva, o texto relaciona ao inverno. Se começa a lembrar da chuva na segunda Berachá, a partir do 8º dia do Sukkot, Ismini Etiseret, na reza do Musafir, é pedir pela chuva na nona Berachá, a partir do Arbit do dia 7 de Shesban, em Israel, porém fora de Israel, a partir do dia 4 ou 5 de dezembro. Nota: isto depende de quantos dias terá o mês de fevereiro do ano seguinte, isto é, se ele tiver 28 dias, então coincide com o dia 4 de dezembro. E quando ele tiver 29 dias, no dia 5, em certa comunidade, o costume é fazer. Como em Israel, cada um deve consultar o seu rabino. Contudo, em várias comunidades fora de Israel costumam rezar de acordo com em Israel, portanto, cada um deve consultar uma autoridade rabínica local para saber que costume seguir. A partir de quando se começa a rezar pelo orvalho, ou seja, o texto do verão.
se começa a lembrar na segunda Berachá, e também pedir na nona Berachá, a partir do primeiro dia de Pessach, na reza de Musafi. Nota vale aponta que a mudança do texto do inverno para o verão rege no mesmo dia, tanto na segunda Berachá como na nona Berachá. Porém, a mudança do texto do verão para o do inverno acontece em duas datas. Primeiro se troca o texto da segunda Berachá, e depois de alguns dias o texto da nona Berachá. Qual é a diferença na Halachá entre uma pessoa que se confundiu na segunda Berachá e recitou no verão ao invés de Morid Hadatal, o texto do inverno Mashivi Haruash, o Morid Hageshen, é uma pessoa que recitou no inverno o texto do verão. No primeiro caso, isto é, se recitou no verão o texto do inverno, deve repetir a Amidá, pois lembrou da chuva no verão, o que não é bom. Porém, no segundo caso, isto é, quando a pessoa se confunde no inverno e recita o texto do verão e não lembra da chuva na segunda Berachá, não repete a reza, já que lembrou do orvalho. Nota aquele que não recita no verão, inclusive Morid Hatal, sobre orvalho. Então, agora, no inverno, ao ler o texto do verão por engano, não lembrou, inclusive, do orvalho. Se não iniciou a terceira Berachá da Amidá, deverá pronunciar o texto do inverno, Mashivi Haruash, Morid Hagashen, e seguir normalmente. Porém, se já iniciou a terceira Berachá, terá regressar ao início da Amidá. Uma pessoa se confunde entre o texto do inverno e o texto do verão. Nona Berachá, Baresh Aleinu, em qual dos dois casos ela teria que rezar? Novamente, se recitou no verão o texto do inverno ou o contrário. Em ambos os casos, pois no verão pediu pela chuva, o que não é bom, e no inverno somente pediu Berachá, porém não pediu pela chuva. Nota isso quando ela já terminou a reza e se deu conta que se confundiu, porém confira em seguida. Situações onde é possível consertar o erro. Uma pessoa que estava no verão recitou na segunda Berachá o texto do inverno, Mashivi Haruash, e após pronunciar o nome de Deus, antes de terminar a Berachá, se deu conta do engano, como ela deveria proceder. Em um caso como esse, imediatamente após haver pronunciado o nome de Deus, a pessoa deve dizer as palavras Lamdeni Shukeshá, formando assim um versículo dos Salmos 19 e 12, para não recitar o nome de Deus em vão, e depois regressar para o início da segunda Berachá, Atá Gibor, ou seguir normalmente. Confira mais adiante o resumo dos concertos. Certa pessoa que se encontrava no inverno, após haver
terminado a nona Berachá da Amidá, Baresh Aleinu percebeu que, ao invés de pedir pela chuva, tentou o matar. Fez o texto do verão. Tem Berachá como ela pode consertar esse erro. Se ela ainda não iniciou a Berachá seguinte, poderá consertar no local, isto é, dizer Vetem tal o matar, antes de iniciar a próxima Berachá da Amidá e seguir normalmente. Porém, se já iniciou a 10ª Berachá, deverá seguir a Amidá e no meio da Berachá, Shomeá Tefilá, deverá dizer Vetem tal o matar, caso se lembre somente após a Berachá, Shomeá Tefilá. Sempre que não terminou a Amidá, poderá retornar ao início da nona Berachá e recitar o texto do inverno tem tal o matar. Nota: caso a pessoa se encontre no verão e recitou o texto do inverno, o conserto é mais restrito, confira mais adiante no resumo das regras relacionadas ao conserto da Amidá. Isto se deve ao fato de ter pedido algo, isto é, pela chuva no verão, o que não é bom. Com certa pessoa, após haver rezado a Amidá, ficou em dúvida se recitou o texto do verão ou do inverno, como ela deve proceder. Se ela se encontra dentro dos 31º dia após a mudança do texto, consideramos que ela recitou o texto, estava acostumada antes da mudança e deverá consertar o erro. Nota-se a pessoa recitar seguidamente 90 vezes o texto após a mudança da estação, então, em caso de dúvida, consideramos que ela recitou o texto novo e não necessita retornar a rezar. Quais são as diferenças entre a reza da Amidá e Shemoneh Esrei no Shabat e nos dias normais? As Berachot intermediárias da Amidá e Shemoneh Esrei são substituídas por uma única Berachá. Portanto, em Shabat, a Amidá é formada somente por 7 Berachot em cada reza do Shabat. A Berachá intermediária acrescentada na Amidá é diferente. Nota: depois do Shacharit é lida a porção semanal da Torá e a Haftará nos livros dos profetas. E depois segue com a reza Musaf. Sobre mais detalhes sobre a reza no Shabat, confira no livro Shabat, pergunta, resposta e temas. O que se acrescentar na reza de Motzei Shabat? Na Amidá se acrescenta o texto referente a Havidalá, Atá Shonantanu na Berachá, Shonen Ha da Ati, 4ª Berachá. Se esquece de dizer Atá Shonantanu, não é necessário retornar para consertar isso, porque a pessoa fará mais tarde a Havidalá com o vinho ou copo de uva, 100% natural. Nota: caso a pessoa se lembre que não disse Atá Shonantanu antes de pronunciar o nome de Deus, no final da mesma Berachá.
Ela deve recitar o texto Atá Shonam Tanu, em seguida a reza a partir daí. Certa pessoa começou a rezar Mincha em um dia de jejum coletivo, como por exemplo em 7 de Tamuz, e ficou em dúvida se existe alguma diferença na Amidá. Será que existe alguma diferença? Sim, em um dia de jejum coletivo, se acrescentar na reza de Mincha o texto Anenu entre as Berachó, Goel, Israel e Rofe Sholeinu na Mincha do dia 9 de Avi. Se acrescenta na Berachá sobre Jerusalém o texto Nashem. O costume em Jerusalém é acrescentar esse texto nas 3 rezas, caso a pessoa se esqueça de recitar tanto o texto Nashem em 9 de Avi ou o texto Anenu nos outros jejuns coletivos. Não necessita voltar para consertar, somente se ainda não recitou o nome de Deus no final da Berachá. Al-Ha-Nissim. Quando se acrescenta o texto Al-Ha-Nissim na Berachá de Modim, em Chanukah e em Purim, em ambos se acrescenta na Berachá de Modim o texto Al-Ha-Nissim, somente que existe um texto especial para Chanukah e outro para Purim. Caso a pessoa se esquece de acrescentar Al-Ha-Nissim, não retorna a reza. O mesmo no Birikati Ramazon, isto é, aquele que se esquece de acrescentar Al-Ha-Nissim no Birikati Ramazon de Chanukah ou de Purim, cumpre a obrigação do Birikati Ramazon e não retorna para consertar. Que mudança se faz na reza da Amidá Ismoné Esré no dia entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, chamado Sereti Yemei Teshuvah, os 10 dias de Teshuvah. São três mudanças e 4 acréscimos. Mudanças na terceira Berachá, ao invés de concluir Raquel Ha-Kavodi, se diz Ha-Melesh Ha-Kavodi. Na 11 Berachá, ao invés de concluir Melesh Orevi Tzedaká, o Mispati se diz Ha-Melesh Ha-Mispati. E no final da reza, quando damos os passos para trás, ao invés de dizer Osé Shalom Bin Romavi, se diz Osé Ha-Shalom. Acréscimo se acrescenta uma frase com pedidos como se encontra no Situr, em 4 locais, na primeira e na segunda Berachot, e nas 2 últimas. Como proceder alguém que esquece de fazer alguma dessas mudanças na reza? Na terceira Berachá se disse Raquel Ha-Kavodi, ao invés de Ha-Melesh Ha-Kadosh. Ou se está em dúvida, deve-se consertar imediatamente e dizer Ha-Melesh Ha-Kadosh. Se não consertou de imediato, deve-se retornar ao princípio da Amidá. Já no 11 Berachá se diz Melesh Orevi Tzedaká, o Mispati, ao invés de Ha-Melesh Ha-Mispati. Deve-se consertar imediatamente.
e dizer: Rameles Ramispati, se não consertou. Pode seguir em frente. Para os sefaradim, existem diferentes opiniões em relação a outros